Então vamos aqui praticar um pouco do painel de camadas. Inicialmente, vou mostrar aqui para vocês esse painel aqui, painel de camadas, e ele tem apenas uma única camada, que é a camada de plano de fundo, e ela está chaveada, como você pode ver aqui o cadeado. Então você que tem que encarar aqui o painel de camadas como imaginando, por exemplo, uma pilha de fotos, em que a primeira pilha ela aparece aqui na parte superior, e à medida que você vai inserindo mais fotos, ele vai se empilhando acima da imagem superior, que é sempre a que está aqui na ponta do painel. Então eu vou abrir aqui algumas imagens para que você possa visualizar isso. Então aqui em arquivo, incorporado, vou pegar aqui algumas imagens das minhas pastas. Por exemplo, pego aqui o Zé Colmeia, né? Dou um Enter para estabilizar a imagem, arquivo, incorporado, vou pegar aqui o Catatal e Enter. Então aqui eu já tenho duas imagens aqui inseridas. E observe que as imagens inseridas, elas ficam empilhadas, né, nessa sequência aqui. Então se você quiser, por exemplo, verificar isso, eu vou colocar aqui o Catatal, ele está na frente do Zé Colmeia. Tanto que essa primeira imagem aqui, ela está marcada, né, com essa área cinza. Então se eu clicar aqui na outra imagem, ele vai mostrar a imagem do Zé Colmeia selecionado. Se eu clicar na outra imagem, vai mostrar o Catatal. Eu posso aqui simplesmente alterar os nomes, né, das minhas camadas. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o nome dessa camada para Catatal. Então aqui nós temos a camada Catatal. E essa outra camada aqui, ela vai se chamar Zé Colmeia. Você pode dar 2 cliques, bem de leve, e renomear como Zé Colmeia. Eu vou também aqui renomear essa camada de plano de fundo, vou dar aqui 2 cliques, né? E vou aqui renomear a camada de plano de fundo como paisagem. E dou OK, e está renomeado. Observe que o cadeado desaparece, porque realmente, automaticamente, ele vai aqui desbloquear a camada do plano de fundo. Vou agora acrescentar mais uma camada, colocar incorporado aqui como uma paisagem simples. Então aqui nós temos, dou um Enter, e aqui você tem o Zé Colmeia e o Catatalzinho aqui, né? Posso ampliar um pouco mais aqui a minha imagem, né? Puxando aqui a alça e dando Enter. Puxo um pouco mais para cá, é só ajustar aqui um pouquinho mais, para que não interfira tanto aqui nos personagens, né? Então observe que agora nós temos essas 4 camadas, tá? Então, se eu quiser fazer com que o plano de fundo cubra todos os personagens, eu clico, arrasto até a parte superior. Observe como fica uma linha azul. Quando ficar essa linha azul, ou quando ela aparecer, você solta. E observe que agora os elementos que estavam visíveis, eles passam a ficar invisíveis. Mas eles estão aqui. Basta que você clique e arraste aqui a sua paisagem, e ele está aqui atrás da paisagem, né? Então, como eu te falei, é a semelhança de um empilhamento de fotos, em que na parte superior você tem a imagem que vai ficar no início da pilha de fotos ou de imagens, enquanto as outras estão na parte de trás, né? Então, se eu quiser fazer voltar este personagem para cima, basta eu clicar aqui, arrastar para cima e soltar. Clico para cima, arrasto e solto. Então aí nós temos os personagens inseridos de novo na frente da paisagem. Bom, o próximo elemento do painel de camadas, se você observar bem, são esses pequenos olhos aqui. Então ele
controla a visibilidade da sua imagem. Então, por exemplo, se eu quiser tornar o Zé Colmeia visível ou invisível, basta que você clique, né, nesse olhinho e aí você pode habilitar ou desabilitar a exibição da imagem. Ok? Você pode também criar uma nova camada clicando simplesmente no botão ao lado da lixeira, que seria criar uma nova camada. Então aqui ele criou uma camada em que você pode trabalhar aí uma outra imagem ou inserir uma cor, né? Por exemplo, eu vou inserir aqui uma cor através da lata de tinta, né? Vou aqui escolher uma cor azul, por exemplo, e depois pintar essa camada de azul, né? Observe que a camada aqui ela não está visível porque ela está acima, abaixo dessa camada aqui da paisagem. Se eu quiser torná-la visível, basta que eu empurre ela para cima. Então a camada aí do azul está acima da camada da paisagem, tá? Então é muito importante que você saiba aí manipular o seu painel de camadas, que é ele que vai dar um controle maior aí das suas imagens, né, dos seus projetos. Ok? Se eu quiser deletar uma imagem ou uma camada, basta que você aqui pressione o botão Delete e ele deleta a imagem. Ou simplesmente você clique aqui na lixeirinha, né, aperta aqui com Sim e ele aí deleta as imagens. Aqui você tem aqui as camadas essenciais que serão trabalhadas. Como eu apaguei aqui a camada do plano de fundo, agora nós temos que um objeto aí sem um plano de fundo ou com a camada invisível, que você vai ver um pouco mais à frente, que é uma forma de criar também um PNG, né? Uma forma de criar um arquivo PNG, tá? Que eu vou ensinar aí no nosso curso também. Então, feito isso, nós também podemos movimentar e rotacionar aqui a nossa imagem. Basta que você clique na imagem, clique, arrasta e solta. E você pode aí movimentar a sua imagem. Mas é importante também que para que a sua imagem mostre esses controles ou essas alças, lá em cima na sua configuração, 2 pequenos botões têm que estar ativados, né? A seleção automática, que é esse aqui, né? A partir do momento em que você clica, ele já vai para a camada que você selecionou. Então essa é a seleção automática e mostrar os controles de seleção. Sem isso ele não vai mostrar aí os seus controles, ele vai ficar invisível, ok? Mostrando os controles, você pode manipular a sua imagem, você pode rotacionar a sua imagem, né, aproximando aqui do cursor, mas não muito próximo da alça, né? Você clica, arrasta, você clica, arrasta e solta, e rotaciona e solta. Aí dá um Enter e aí você tem aí a movimentação do seu personagem na rotação, ok? Você pode também aqui expandir o seu personagem, ampliar o seu personagem as dimensões, né? Lembre-se sempre, se você quiser manter na proporção, você vai pressionar o Shift, clica, arrasta e solta. Shift, clica, arrasta e solta. E dá um Enter. Então se eu quiser aqui o Catatal maior que o Zé Colmeia, clico aqui no Shift, arrasto e solto. Dou um Enter. Tá? É muito importante que logo depois que você faça essa movimentação, você pressione o botão Enter, né? Porque esse aí é o padrão do programa do Photoshop, né? Sempre ao final de uma operação, você tem que pressionar o Enter. Ok? Observe que existem também alças aqui no centro das linhas, né, das laterais do personagem, que você pode também aqui fazer um redimensionamento no sentido na horizontal ou da vertical.
É só ter bastante cuidado, porque dessa forma você pode aí distorcer a sua imagem. Aí você dá um Enter, né? Ele pode ficar muito gordinho ou muito esticado, então tem que ter muito cuidado com isso. É bom até evitar, né, distorcer a imagem original. Então, se eu quiser voltar aqui, eu dou um Ctrl Z, né, para voltar a minha imagem original. Ctrl Z várias vezes até ele voltar como estava antes.